Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Luiz e vamos dar continuidade no nosso curso de Introdução ao Direito do Trabalho. Bom, na última aula a gente começou a tratar lá sobre o e-social, a gente viu já algumas regras do e-social, onde que o empregador deve de começar os seus registros de forma eletrônica e vamos dar a continuidade nessa matéria. Vamos tratar agora sobre a opção pelo registro eletrônico de empregados, tá? Apenas os empregadores que realizaram o registro eletrônico de empregados estarão aptos à substituição do livro de registro de empregados. Ou seja, se ele já fez aquele registro eletrônico, aí sim ele já pode fazer essa substituição do livro de registro que era na época manual, hoje digital, tá? Os que não conseguiram realizar o registro eletrônico continuarão a fazer o registro em meio físico, então continuará ao caderno físico. Nesse caso, terão prazo de 1 ano para se adequarem aos seus documentos, livros ou fichas. Então, se for um livro, se for ficha, não importa, ele tem esse prazo de 1 ano, tá? Ao conteúdo previsto que está lá na portaria, que a gente já tratou, a portaria que instaura esses registros eletrônicos no artigo 5º, parágrafo 1º. O parágrafo 1º traz para a gente: os empregadores que não optarem pelo registro eletrônico de empregados terão um prazo de 1 ano a partir da publicação desta portaria. Então, muita atenção aqui, a partir da publicação desta portaria, para adequarem seus livros ou fichas ao disposto no artigo 2º, que já é aquele livro ou ficha eletrônico, já fazer os registros eletrônicos. Então, vamos tomar bastante atenção, porque o prazo é contado da publicação da portaria. E olha só, a portaria número 1195, que é essa portaria que institui esses registros eletrônicos, ela foi publicada no dia 30 de outubro de 2019. Então, dia 30 de outubro de 2019, começa a contar o prazo de 1 ano para adequação. Ou seja, dia 30 de outubro de 2020, esse prazo finaliza. Então, a gente já está bem próximo de finalizar este prazo. Então, todos os empregadores até o ano de 2020, até outubro, dia 30 de outubro de 2020, já devem estar adaptados, né, e passarem seus registros que antes físicos hoje para o eletrônico. Os dados de registro eles devem ser informados ao e-social, que a gente já começou a tratar na aula anterior, tá? Até a véspera do dia de início da prestação de serviços pelo trabalhador. Lembra que a gente falou quando que o empregador deveria fazer este registro? E aí a gente tem essa confirmação. É 1 dia antes da data de início do trabalho. Então, quando o empregado for começar a trabalhar, e aí a gente coloca aqui um exemplo, se, por exemplo, o empregado vai ter início do seu trabalho no dia 5, no dia 4, este livro já deve estar registrado e já ter ali o registro deste empregado e do início do trabalho dele no dia 5. Então, sempre 1 dia antes, tá? E as informações para a carteira de trabalho digital. Então, vamos ver agora quais são essas informações que vão para a carteira de trabalho digital. Além do registro de empregados, que é o livro que a gente já está tratando, os dados do e-social também alimentarão a carteira de trabalho digital. Então, o e-social ele também vai fazer o registro da própria CTPS, tá? A CLT ela prevê o prazo de 5 dias úteis para anotação da admissão na CTPS. Lembra que a gente já tratou nas aulas anteriores sobre este prazo? O empregador ele tem até 5 dias úteis para fazer as anotações do empregado na carteira de trabalho. E aqui ele tem essa opção de fazer pelo e-social de forma digital, tá? Contudo, se o empregador prestar as informações para o registro de empregados no prazo correspondente, não precisará informar novamente. Então, se ele já fez isso, né, dentro do prazo, ele não precisa fazer de novo, tá? Porque, para fins de anotação da carteira, ele já terá cumprido 2 obrigações com uma única. Então, se ele já fez o registro lá no livro, já conseguiu fazer, e ele vai fazer o registro da carteira de trabalho de forma eletrônica, ele só precisa fazer um, porque aí ele já vai ter cumprido as 2 obrigações de uma vez só. E quais são os prazos que estão lá previstos na portaria número 1195, tá? Os prazos para anotações de registros e de emprego, né, do empregado, eles estão previstos lá no artigo 2º. Compõe o registro de empregados os dados relativos à admissão no emprego. Então, olha só o que o artigo 2º traz para a gente. Ele já traz o que é que deve estar constando neste livro de registro de empregados. Compõe o registro de empregados os dados relativos à admissão no emprego,
duração e efetivação do trabalho, férias, acidentes e demais circunstâncias que interessem à proteção do trabalhador, que deverão ser informadas nos seguintes prazos. Então, a partir de agora, a gente trata sobre estes prazos, tá? A gente tem um longo rol de prazos que devem ser seguidos pelo empregador, na hora de fazer este registro. Até o dia anterior ao início das atividades do trabalhador. Então, lembra que a gente citou quando que o trabalhador vai começar? Se ele vai começar no dia 5, o livro já tem que estar registrado no dia 4. Então aqui são as informações que já devem estar constando neste registro, que é no dia anterior ao início das atividades, tá? Que é o número do cadastro de pessoa física, ou seja, o CPF, a data de nascimento, a data de admissão, então qual que é a data que o funcionário foi admitido, a matrícula do empregado, quando houver uma matrícula, a categoria do trabalhador, a natureza da atividade, se ela vai ser uma atividade urbana, se vai ser uma atividade rural, o Código da Classificação Brasileira de Ocupação, que é a CBO, o valor do salário contratual, então coloca lá também neste registro qual é o salário, o tipo de contrato de trabalho, se ele se ele tem prazo, né? Tipo de trabalho em relação ao seu prazo, com a indicação do término quando ele já tem um prazo determinado e quando se tratar de contrato por prazo determinado. Então, a linha I, ela traz para a gente todas as informações referentes ao tempo de trabalho deste empregado. E o inciso 2 traz para a gente o prazo, qual o registro que deve constar quando o prazo for até o dia 15 do mês subsequente ao mês em que o empregado foi admitido. Então vamos supor que o empregado foi admitido no mês de junho. Até o dia 15 do mês de julho deve estar constando as seguintes informações: o nome completo, sexo, grau de instrução, endereço e nacionalidade, a descrição do cargo ou da função, a descrição do salário variável, quando o salário ele varia, o nome e dados cadastrais dos dependentes. Então, se esse empregado ele tem filhos, também deve estar constando tanto seus nomes quanto os dados cadastrais, o horário de trabalho ou informações de enquadramento do artigo 62 da CLT. Guarda essa linha E aqui, porque a gente vai tratar também desse artigo 62 aqui para vocês saberem o que se trata, tá? A linha F, local de trabalho e identificação do estabelecimento, empresa onde ocorre a prestação de serviço. Então, se você contrata um empregado para trabalhar em um local determinado, tem que estar constando qual é este local, tá? Informação de empregado com deficiência ou reabilitado. Então, se esse empregado ele tem algum tipo de deficiência, ou seja, já foi reabilitado, devidamente constatado em exame médico. Então, deve haver ali o registro também deste exame médico, tá? Assim como se está sendo computado na cota de pessoas com deficiência. A gente tem uma cota que as empresas contratam pessoas com deficiência, né? E aí, se este empregado ele entra para essa cota, também deve estar constando neste registro, tá? Olha lá, até o dia 15 do mês subsequente ao contrato ao início das atividades desse empregado. Continuando, a indicação do empregador para o qual a contratação de aprendiz por entidades sem fins lucrativos está sendo computada no cumprimento da respectiva cota. Então, quando há uma contratação de aprendiz, também tem que se indicar qual é o empregador que está está com esse aprendiz lhe prestando serviços. A identificação do alvará judicial em caso de contratação de trabalhadores com idade inferior à legalmente permitida. Então, quando há uma ordem judicial para que uma pessoa menor de idade, né, que ainda não está na idade de trabalho, quando houver essa ordem judicial, tem que estar constando a identificação deste alvará judicial, tá? A data de opção do empregado pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que é o FGTS, nos casos de admissão anterior a 1º de outubro de 2015 e para empregados domésticos ou anterior a 5 de outubro de 1988 e os demais empregados. Então, quando houver esses requisitos, que a contratação foi anterior a 1º de outubro de 2015, os empregados domésticos, ou então anterior a 5 de outubro de 88 para os demais empregados, aí é necessário informar esta data da opção pelo FGTS. E as informações relativas a registro sob ação fiscal ou por força de decisão judicial.
e aqui quando for o caso, tá? Então, essa informação, quando ela vem de uma ação fiscal ou por decisão judicial, também vai constar lá no registro. Lembra que eu falei para a gente guardar o artigo 62, que ele foi citado lá na linha E do inciso 2? Vamos ver o que esse artigo trata, né? Ó, o artigo 62. Não são abrangidos pelo regime previsto neste capítulo: 1. Os empregados que exercem atividade externa incompatível com a fixação de horário de trabalho. Então lembra que a linha E ela trazia para a gente sobre o horário de trabalho? Aqui, e aí salvo os que se enquadram no artigo 62, e aqui o artigo 62 traz aquelas pessoas que elas não se enquadram no regime previsto, né? Então não se abrange esta regra de tempo de trabalho, ó, que são aqueles que fazem atividade externa incompatível com fixação de horário de trabalho, devendo tal condição, será anotada na carteira de trabalho e previdência social e no registro de empregados. Então toda vez que não puder fazer essa fixação do horário de trabalho, isso deve estar constando lá no registro de trabalho, né, do trabalhador, ou ainda na sua carteira de trabalho. Os gerentes, assim considerados os exercentes de cargos de gestão, aos quais se equiparam, para efeito disposto neste artigo, os diretores e chefes de departamento ou filial. Então, estes também se enquadram neste quesito. E os empregadores do regime de teletrabalho, aquelas pessoas que estão fazendo um trabalho remoto. Bom, pessoal, por hoje é só. A gente finaliza aqui início deste tema. A gente tratou já alguns prazos que são previstos lá no E-Social e vamos dar continuidade nisso na próxima aula. Até mais!